Gratidão. E aqui a gente vai falar sobre o salto quântico, né? Porque algumas pessoas mencionaram, né, que tiveram mudanças aí fortes. Então, o que que acontece, né, quando o salto quântico acontece? Na verdade, essas linhas do tempo, o momento que a gente está vivendo agora, ele está facilitando o nosso acesso a essas linhas do tempo. Então, o salto quântico agora é muito mais, não digo fácil, né? Porque depende de cada ser humano, da decisão de cada ser humano, mas está muito mais disponível. Né? Então, o que que acontece? Né? O que que é o salto quântico? Salto quântico, na verdade, é a gente reconhecer, em primeiro lugar, né, a gente reconhecer que nós, como seres humanos, estamos vivendo várias realidades. Né? Então, nós temos nossas versões mais avançadas. Né? Então, temos a nossa versão super avançada, o nosso eu maior, a nossa energia, a nossa realidade cósmica, né, divina, uma realidade mais ampla de nós mesmos, que está nos guiando. Por isso estamos aqui. Se a gente não tivesse isso, se não tivesse um eu superior, não existisse Deus, né? Não existisse algo maior nos conduzindo, nós não teríamos chegado aqui. Então, essas comprovações, né, que a ciência precisa de evidências e que agora está começando a despertar para isso, mas não porque encontrou evidências, mas porque cientistas despertaram. Então você pega diversos cientistas, né, que despertaram, acordaram. Então eles mesmos estão fazendo suas próprias experiências e estão compreendendo que existe uma realidade maior e inegável, que não tem como negar. Né? Então, o salto quântico, na verdade, é a gente reconhecer que existe uma realidade maior. Então, quando a gente reconhece que não pode ser que a gente tenha que viver daquele jeito, né, que a gente vive ad eterno igual, que para a vida acontecer, para ela ter sentido, nós temos que dar sentido para ela, nós temos que evoluir, nós temos que progredir. Senão a vida ficaria limitada a a atividades, né, meramente físicas, materiais, sem nenhuma conexão com nada. Então a gente continuaria tendo conexão com a família, com os amigos, com os grupos que a gente gosta, e o planeta, o universo, a gente não teria relações. Por quê? Porque a gente não tem as conexões. Não que elas não existam, mas que a gente não as percebe. Então, a expansão de consciência traz cada vez mais conexões maiores. A gente tem a relação, tudo bem, tem com a família, tem com os amigos, tem com os grupos, mas aí começa a ter relações mais amplas, né? Com grupos de almas, com mônadas, etc., com comandos, e vai subindo, vai ampliando, vai tendo relações com outros mundos, entre galáxias, e assim vai expandindo, 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 expandindo. E não tem fim. Então, quando a gente reconhece em algum nível nosso que isso é possível, porque se a gente acredita que não é, a gente nunca vai acessar. Não vai acessar, porque a nossa crença, a nossa mente vai impedir, vai colocar isso de lado. Ela vai falar, isso não é para mim. Né? Então, quando a gente reconhece em algum nível, por quê? Porque internamente há o reconhecimento. Né? Então, a nossa alma, a nossa consciência sabe que isso é possível, mesmo que a mente conte alguma história. Então, em algum nível a gente reconhece, a gente vai permitindo isso ser trabalhado para que se torne possível. Agora, o salto quântico, ele não depende do espaço-tempo. Então, isso tem que estar muito claro para a gente. Né? Ou seja, eu não preciso esperar um ano, falar assim, não, vou esperar um ano para o meu salto quântico. Não existe isso. Por quê? Porque o salto quântico é você sair do espaço-tempo. Então, a oportunidade que a gente tem agora, justamente com as linhas do tempo, o que são as linhas do tempo? É a saída do espaço-tempo. É a gente sair de uma linearidade, de uma vida tridimensional, para uma vida evolutiva. Uma vida onde você não mais vai estar acessando a vida como um passo a passo do passo. Com a linearidade, a percepção de que você precisa de muitas coisas para chegar lá, naquilo que você já é.
Então, por que dá tanto trabalho sermos nós mesmos, né? Por que dá tanto trabalho? Mas é só você mesmo. Porque a gente tem que ir retirando todas as coisas que nós mesmos colocamos de alguma forma. Então, todas as crenças que inventamos, todas as máscaras, os personagens, tudo que a gente acreditou, a gente tem que remover. E o salto quântico, ele acontece quando a gente está pronto. Ou seja, a gente não precisa de tempo, a gente precisa de decisão interna. Então, algumas pessoas acontece isso, da noite para o dia, uma movimentação gigantesca. Por quê? Porque a pessoa entrou num estado interno de permissão e falou assim, não, encerrei, né? Eu estou pronta. Então, quando você autoriza, não através da mente, mas através de todas as suas células, do seu ser interno, você quer aquilo, você está imbuído daquela energia, daquela vontade, daquela decisão, de saber mais, de conhecer mais de você mesmo, você ativa essa realidade que já existe. Então a realidade, a sua nova realidade, ela já está lá, né? A sua essência, aquilo que você faz, aquilo que você é, os seus valores, tudo isso existe. Esse ser com uma consciência mais ampla, esse ser que tem uma mente mais organizada, esse ser que conhece outras realidades, que já vive essas coisas, está lá. Então, quando a gente se coloca nessa disposição, né, de acessar, que na verdade a gente vai acessar. Então, o acesso ele pode ser a qualquer momento. Não existe um calendário. É a qualquer momento. Então, no meu caso, por exemplo, eu me disponibilizei e me coloquei e falei, não quero mais essa realidade anterior, porque eu estava num nível da mente que já não me trazia mais experiências, que eu percebia que existia um nível com experiências diferentes, mas eu não conseguia acessar porque eu estava naquele. Então eu não sabia de realidades paralelas, mas eu percebia que existia uma coisa, uma forma de viver, uma mente muito mais sintética, mais abstrata, mais criativa e que aquilo que eu queria acessar, mas existia uma diferença. E essa diferença eu vinha a entender que era uma diferença vibracional. Então eu estava numa vibração da mente lógica, querendo acessar outro nível de consciência que eu já percebia, meu. Mas existia uma vibração no meio, ou seja, eu tinha que chegar naquela vibração daquele nível. Então aí, quando você percebe que já existe, é por quê? Porque a sua vibração já está acessando também a realidade paralela. Só que o que você tem que fazer para ser a realidade paralela e dar o salto? Você tem que manter a frequência da realidade paralela e não mais a frequência da realidade que você está vivendo, da terceira dimensão. Então você tem que sair dessa vibração que você está, transmutar e se manter naquela mais elevada. Então, quando você se mantém na mais elevada, você ativa a realidade, que é a sua realidade real, né? A sua versão original com aquilo que você veio fazer e as possibilidades muito maiores do que aquela que você tinha na versão antiga. Mas para isso, o nosso trabalho único, entre aspas, único, mas principal, é nos mantermos no estado vibracional daquela dimensão que você acessou, de si mesmo. Então, quando eu percebi isso, eu buscava, eu sentia que quando eu entrava ali, eu me sentia muito melhor, me sentia muito mais elevada, me sentia muito mais criativa, etc. Então, eu comecei a perceber que aquilo era positivo. E eu comecei a me manter naquilo. Até que o salto aconteceu. Então, a mente analítica, concreta, etc. e tal, ela saltou para uma mente mais ampla, uma mente superior. Né? Então, a minha visão de mundo fez assim. Ela se expandiu completamente. E a minha realidade física teve que se adequar a isso. Mas esse movimento,
foi impulsionado pela minha decisão interna. Eu quis muito, porque eu não queria mais ficar repetindo as experiências que eu estava vivendo ali, porque elas não tinham mais sentido para mim, elas não tinham mais aprendizado. Então eu não aprendia mais com aquilo que eu estava fazendo. Eu sentia que tinha que aprender mais, que tinha outras coisas a aprender, mas que estavam em um outro lugar. Então eu me coloquei internamente disponível e falei, eu quero acessar isso que está em outro lugar. Eu preciso saber o que é isso. Então o que acontece? A gente entra, né, e aí a gente percebe que na verdade isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então hoje eu percebo isso. Por quê? Porque eu acessei, fiz esse movimento, mas antes de fazer eu não sabia que estava acontecendo ao mesmo tempo. Então a ideia que a mente cria, por isso todas as pessoas que estão nesse trabalho ficarem atentas, porque a ideia que a mente cria é que você precisa de uma coisa muito, acho que você precisa de alguns anos para chegar lá, e não é a realidade. Por quê? Porque a realidade está acontecendo ao mesmo tempo. Aquilo que você está acessando agora está acontecendo ao mesmo tempo. Você está aqui, mas as suas realidades, o que você está vivendo, a sua origem, continua. Você continua evoluindo lá, você continua trabalhando lá, você está trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem em mente que a realidade mais ampla de nós está acontecendo agora, você entra nessa realidade mais ampla que está acontecendo agora, você se disponibiliza a acessá-la, porém você vai precisar vibracionalmente estar nela, imbuído dessa energia. E é esse o trabalho que dá. Por isso que a gente fala, por que dá tanto trabalho sermos nós mesmos? Por conta da vibração. Só por conta da vibração. Por quê? Porque você pode intencionar isso, mas não ter vivido nada da sua outra dimensão ainda. Aí você fala, ou você teve uns movimentos, uns insights, alguma coisa que você teve, você viveu alguns momentos, que você sentiu que era diferente, a vibração que você estava, que as coisas aconteceram de uma maneira muito mais rápida, que aconteceram de uma maneira que parecia mágica. Essa é a sua outra versão, né? A versão mais elevada. Mas para que a gente consiga trazer essa vibração para nós, dentro dessa dimensão que a gente está, é o trabalho que muitas vezes dá. Então como é que eu vou me manter naquela vibração se nessa aqui as coisas, né? Se eu estou aqui, estou fazendo coisas que não me agradam e ainda preciso deixar de reclamar, né? Tenho vários pontos ainda a serem trabalhados. A vibração não alcança. Então você não alcança o seu nível mais avançado, mais evoluído, porque você continua repetindo coisas, padrões na dimensão que você está. Então esse é o trabalho de você estar aqui, estar percebendo. Não, essa versão que eu estou é assim, e minha versão expandida tem uma outra vibração, e ela já está num outro nível de conhecimento. Como é que eu faço isso? Você não pode forçar isso, você tem que permitir isso. Então, mas sabendo disso e percebendo vibracionalmente as mudanças, você vai ajustando a frequência, ajustando pouco a pouco, se ajustando à nova frequência. E como a Terra está trazendo essa frequência, a frequência da quinta dimensão é a frequência de todos os seres em alto nível, de todos os seres que já se uniram ao seu eu superior, que se uniram à sua versão expandida e que estão nisso. Por quê? Porque a quinta dimensão não tem mais como era a nossa vida separada, né, da fonte. Então, esse movimento ajuda e auxilia completamente o salto quântico. Então, vão acontecer N saltos quânticos, né? Muitos seres podem acessar nesse momento a sua vida mais ampla e expandida. Por quê? Porque ela já está no ponto, né, de ser acessada, porque o próprio planeta está colaborando para que todo mundo faça isso. E isso a gente chama o processo, né, de evolução, o processo ascensional, o processo aonde a gente vai entrar num ciclo mais leve, mais fluido e evolutivo,
de menos densidade, de menos resistência. Então, esse movimento agora, ele é super importante, porque essas frequências, elas estão agora, né, todos que estão trabalhando essas frequências, que vieram trazer essas frequências, que servindo, né, de canais para ancorar as frequências, estão levando isso. Então, eu estou levando isso. Esse é o trabalho, a gente está trazendo a consciência para a fiscalidade, para que outras pessoas façam e acessem com facilidade, com muito mais facilidade. Elas só precisam entrar na vibração correta, por quê? Porque ninguém pode fazer isso. Então, o ser ajuda, no sentido que irradia e leva a vibração, a consciência leva. Mas o outro vai ter que fazer o trabalho interno para poder chegar na vibração correta e fazer o seu próprio salto quântico. Então, quando todos, né, grande parte já fez isso, a quinta dimensão começou a se manifestar na Terra, junto com o planeta, né, que está fazendo o seu processo de evolução também. Então, o salto quântico, ele não é uma coisa que você programa, e não é uma coisa que precisa de tempo. Por quê? Porque você vai sair do espaço-tempo. Essa é a ideia. O salto, a gente salta. O elétron salta, ele salta. Então, a nossa evolução, o processo evolutivo, ele vai ser sempre baseado nos saltos. Então, a gente não vai ter mais uma linearidade, uma percepção, porque é uma ilusão, gente, total a terceira dimensão. Porque a linearidade é uma ilusão criada pela mente, que diz, olha, você precisa ficar aqui, trabalhar 8 horas por dia, fazer isso, fazer aquilo, é tudo uma ilusão mental. Por quê? Porque quando você passa por um salto quântico, você vê que você não precisava daquelas 550 horas que foi exigido. Em 1 minuto você mudou a sua vida. Por quê? Porque você saiu daquela dimensão que você estava e olhou aquela dimensão e falou, gente, por que aquelas pessoas estão se matando ali? Porque elas estão andando em círculos, porque elas estão andando na mente, né? Acreditando que elas precisam de mais processos, mais metodologias para entender como é que funciona. E aí ela vai falar assim, agora eu vou fazer o salto. E aí não acontece nada. Nada. Por quê? Porque ela está na mente. Né? E a energia não é da mente, a energia é da consciência. Então, a consciência, a gente tem que estar na consciência para organizar as energias como um observador da realidade, né? E percebendo essa realidade, a gente vai trazer, melhorar, aprimorar essa mente, vai estar preparada para o salto. Por quê? Porque ela tem que sair da frente. Ela tem que deixar de resistir. O planeta, a estrutura da terceira dimensão, é toda uma construção mental. Então, se eu empurrar essas paredes da terceira dimensão, elas caem como um papel, se desfazem. Né? Então, por isso que a gente fala, a partir do estado de consciência mais elevado, aquilo que é mais denso é desmaterializado. Então, o que acontece nesses processos todos? Acontece a manifestação, a materialização e a desmaterialização. Esses processos, né, eles vão acontecendo por quê? Porque uma energia, aquela energia que não é mais necessária, ela precisa ser transmutada, desmaterializada, modificada, e a mesma energia é manifestada numa outra dimensão. Só que ela está manifestada com outros elementos. Então, o que muda também no planeta? Por que tudo vai ser mais sutil? A matéria vai ser mais sutil? Porque os seres, nós estamos recebendo uma energia crística. Que energia que transforma tudo? A energia crística, que é uma energia cristalina, cristal translúcido, cristal. Então, os seres, o que é um ser cristal, né? E tudo isso que está sendo colocado também, né? Trabalhadores da luz, extraterrestres, tudo são seres que estão imbuídos de uma energia
que ela não tem obscuridade. Então, o que nós trabalhamos? Isso que a gente faz, nós trabalhamos cada vez com ter mais luz na consciência. Quanto mais luz temos na consciência, mais nós percebemos aquilo que está bom e aquilo que não está. Então, aquilo que não é adequado para nós, a gente transmuta com a própria energia, muda, porque aquilo não pertence à nossa essência. E aí elevamos a consciência, elevamos a frequência e alinhamos de novo, nos alinhamos novamente à nossa versão mais elevada. Então, essa versão mais elevada, ela já está no nível de consciência onde não tem obscuridade, ela não tem dúvida, ela não tem questionamento. Ela vive a experiência naquela dimensão como é. Então, ela tem que manifestar algo, é necessário manifestar as coisas, ela vai manifestar, materializar, manifestar, através da luz, da energia. E não através das empresas que vão concorrer por preço. Então, não existe isso. Né? Então, o que muda é que a versão mais elevada de nós traz dons, capacidades que precisam ser relembradas, né? Reaprendidas, etc., para que o ser possa viver no nível de consciência que ele está na fisicalidade. Então, ele vai experienciar a vida física a partir de um nível mais elevado. Então, esse salto quântico é super importante, porque permite a gente sair e não estar mais naquela dimensão que não corresponde à nossa vida, né? A vida evolutiva. Então, vamos imaginar que um ser veio e ele tinha um limite de experiências para fazer naquela dimensão e ele continua lá. Porque a mente dele continua achando que ele precisa estar lá. Mas ele não precisa mais, porque ele já encerrou a cota, vamos chamar assim, de experiência naquele nível. Por quê? Porque todas vão ser exatamente iguais. Então, esse é o ponto onde o salto quântico às vezes não acontece, porque o ser está preso ainda na terceira dimensão, na ilusão das formas. Então, imaginar que ele está lá, ele montou um negócio e agora quer montar outro, e tudo igual. Aquilo já não está trazendo aprendizado para ele, mas ele está na ilusão porque ele está comprando, está armazenando, então ele está na ilusão das formas. Só que diante da energia crística, essas formas, quando obsoletas, elas tendem a se desmaterializar. Quer o ser queira, quer não. Por quê? Porque isso faz parte do processo evolutivo. Ninguém vai manter uma empresa funcionando, uma empresa que não está conectada ao todo, ao planeta, que não está trazendo benefícios para todas as pessoas. Ela não pode se manter, porque a frequência que ela opera é de baixa dimensão e não atende ao planeta. Então, não é que a gente vai pegar uma lista e falar isso aqui atende, isso aqui não atende. A energia, a frequência, é que atua em cima disso. Então, a frequência opera nisso e vai verificar que isso não corresponde. Então, a própria energia faz um movimento e muitas vezes a gente vê coisas que acontecem não tão agradáveis e desconfortantes. Por quê? Porque não está em concordância com a frequência vibracional correta. Então, todos nós temos que fazer esse trabalho agora de buscarmos esse salto, né? Para nos alinharmos à nossa própria frequência e nos mantermos. Então, para a gente conseguir saltar, a gente tem que ir mantendo o estado mais elevado de nós mesmos que a gente já percebeu. Quando a gente mantém, a gente vai colapsar isso, a gente vai trazer isso para a nossa realidade, com a decisão interna. Então você não volta mais para trás, você queima a ponte. E você vai se mantendo no estado mais alto, mais elevado. Esse estado tende a se manifestar. E se a gente for pensar em todos os momentos da nossa vida, sempre aconteceu isso, né? Quando saímos de uma situação para outra, muitas vezes de uma maneira que a gente nem imaginava, né? Entramos num lugar que a gente nem imaginava, situações que mudaram na nossa vida em algum momento, que a gente nem imaginava que aquilo pudesse acontecer, aconteceu.
foram saltos quânticos. Só que a gente não tinha a percepção de hoje, né? Que é uma percepção de que isso realmente é isso, né? Ou seja, nós estamos o tempo todo saltando, né? E não esperando, andando nessa linearidade ilusória, porque essa é a distração. Então, se eu volto para essa e começo lá, não, acho que eu preciso fazer 50 coisas aqui, eu estou obstaculizando o meu processo com a mente. Porque a mente está acreditando que ela tem todo um esforço. Meu Deus do céu, vou ter que fazer curso de salto quântico, né? Então vou ter que fazer um curso. Mas que curso? Você pode pedir ajuda, lógico, né? Isso está sempre disponível, né? Mas isso é diferente de um curso mental. Por quê? Porque a ajuda, quando é uma ajuda consciencial, ela é consciencial, ela vai atuar na consciência e não na mente da pessoa, né? Ela vai atuar num nível mais profundo para ajudar a pessoa a sair daqueles processos que ela está e ver a realidade dela mesma de uma forma mais ampla. Então a gente tem que escolher de uma maneira coerente também, né? O que a gente vai fazer e o que não vai fazer nesse momento, para que a gente aproveite ao máximo esse momento para fazer o nosso processo interno e aproveitar essa oportunidade do planeta e chegar nessa versão. Então, para chegar nessa versão, a gente tem que manter o estado vibracional, independente do que tem lá fora. Então, não importa o que está acontecendo, não importa nada, você vai manter o seu estado continuamente. Porque com essa manutenção, de repente você perdeu o foco, saiu, tudo bem, você volta de novo e mantém essa vibração. Porque é ela que vai determinar, é ela que vai descer. Esse seu eu maior, ele precisa vir à tona, ele precisa resgatar o ser, ele precisa se integrar ao ser. E então, aí, a nova realidade se abre. E não quer dizer que tudo vai ser resolvido instantaneamente, né? Então também tem isso. Então você faz esse processo, isso acontece, a realidade vai se desdobrar, é o desdobramento quântico. Ou seja, eu alcancei o meu superior, eu alcancei o que ele é. Aquilo começa a vir para você, a sua realidade física vai se desdobrar para atender aquele eu superior. Então você vai se tornar aquilo. Você não está indo para lugar nenhum. Você está sendo aquilo que você sempre foi, só que não tinha consciência. Só que esse desdobramento da realidade, ele vai acontecer pouco a pouco. Que aí ele vai ajustar uma coisa, vai ajustar outra. Vai começar a ajustar a sua vida para que você seja aquilo que você é. Então ele vai retirar situações, vai colocar outras. Os movimentos começam a acontecer para que os ajustes, né, de realidade exista a coerência. Por isso que a gente está falando, a Terra chegou num momento agora que o que está em cima está vindo para baixo. Então, não tem como. Céu e Terra estão se unindo. O que tem no meio? A terceira dimensão. Esse é o ponto. Então, não vai existir a terceira dimensão. Porque céu e Terra estão se unindo. Então, o que está em cima tem que vir, né? Como uma lei hermética, não tem como, né? Assim como o que está dentro de nós tem que se manifestar fora. Então, se nós somos, né, encontramos determinados pontos em nós, nossa versão, ela tem que se projetar na realidade externa, refletir. O reflexo de quem somos começa a aparecer. E tudo vai se encaixando. Então, é como se as peças elas fossem se encaixando, mas não somos nós que vamos construir isso. Eu falar, não, agora eu quero que seja assim. Encontrei meu eu superior, agora eu quero assim, quero assim, quero assim. Não, é um desdobramento de realidade. Então a gente pode fazer, evidentemente, vários caminhos, várias coisas que não estavam previstas, que estavam previstas, não importa. Mas tudo tem um movimento que a gente tem que seguir. Porque a gente não vai fazer mais coisas que a gente fazia na realidade anterior. Por quê? Porque tudo vai mudar, né? Então muitas coisas
pessoas falam, não, mas eu não sei exatamente o que é. Não sabemos, tem muitas coisas que estão realmente em suspense. Por quê? Porque não sabemos exatamente como vai ser. Ninguém tem a fórmula exata. Não, agora vai ser assim, todo mundo vai ser desse jeito. Não existe. Nós estamos manifestando uma realidade que não vivemos aqui, mas que já vivemos no nossa dimensão maior. Então, se a gente já vive numa dimensão maior, e ela já sabe como viver, isso a gente vai trazer para cá o conhecimento que já temos. A gente só precisa permitir que esse conhecimento aflore de dentro de nós e a gente possa entender, compreender, manifestar aquilo e falar, entendi, agora sim. E aí aquilo começa a ser naturalmente a nossa nova realidade. E a gente nem vai lembrar mais da velha, porque ela ficou para trás. E essa mente, né, com a nova realidade, ela também vai sendo purificada e vai sendo eliminado processos que não servem mais para a gente. Então a gente nem vai lembrar mais de coisas que não fazem mais sentido, porque não são úteis para nós. Então a gente vai descobrir outras formas de pensar, outras formas de agir, outras formas de se comportar que estão em linha com o nosso eu real e não mais com o personagem. Então a gente tem que entender que a gente tem que se descondicionar do personagem, né? Então não é a gente abandonar, né? Mas a gente se descondicionar para aprender outras coisas de uma versão maior. Aí isso também é uma motivação, né? É um impulso para o eu superior, né? Para a energia descer, para a energia vir e para o salto acontecer. Porque a gente tem que ter essa vontade, né? A gente tem que ter esse impulso, esse entusiasmo de saber, meu Deus, como é que é isso, né? Eu quero viver isso. E isso é um impulsionador para a gente chegar na nossa verdade mais profunda, da nossa essência, e conseguir trazer isso para a nossa realidade. Então, o salto quântico, gente, é um processo, o processo que move, né, que faz a gente perceber que existem outras realidades e que todas estão aqui. A gente não precisa de tempo para isso, mas o nosso eu interno muitas vezes não está preparado por conta da nossa mente, né? Então o eu interno fica esperando e a mente fica criando obstáculo, porque a mente ela tende a querer a linearidade para ela perceber os movimentos. Não está errado. Então ela quer perceber como é que isso acontece. E isso é positivo. Então a linearidade favorece a gente a perceber os movimentos, a entender coisas, mas ela desfavorece na tomada de decisão, porque ela resiste. Então a resistência, porque a mente fala assim, não, mas eu vou fazer só mais uma coisa dessa. E é a mesma coisa. Eu vou só de novo, eu só vou casar de novo, mais uma vez. Já casou 5. É mais uma só, para ver se essa melhora. Então, esse movimento da mente, o salto não vai acontecer, porque a pessoa continua repetindo o mesmo erro, entre aspas, né? A mesma situação, e não se permite viver outra coisa. Então, esse momento agora é de a gente sair, né, dessa cristalização e desses impedimentos para expandir de fato a consciência, porque quando ela expande, o salto, primeiro ela expande, né? Ou seja, a gente tem que perceber que isso é possível. Então aí o salto começa a se aproximar, porque você está percebendo que é possível. Você fala, mas lógico que tem outras coisas para viver, né? Então você está dando o espaço necessário para a energia trabalhar e te levar para a realidade que realmente corresponde, que não tem nada a ver com as realidades de terceira dimensão, que são completamente ilusórias, e quando a gente faz isso, a gente vai ver a ilusão em terceira dimensão, a gente quer uma coisa terrível, né? Então a gente passa a perceber a ilusão na terceira dimensão, né? E a gente vê quantas pessoas se desgastando por coisas tão superficiais, né? Então vamos atentar à nossa vibração, porque é ela que vai determinar o ponto, né, da nossa consciência
um instante da nossa consciência e o quanto é possível a gente fazer esse salto quântico a partir da nossa tomada de decisão. Gratidão.